Roberta. Oi, boa tarde. Bem, gente, estamos começando mais uma live sobre psicanálise e crítica social, e nós vamos, nessa live, falar sobre as parcerias amorosas, né? Aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo, né? Levando em consideração o aforismo lacaniano de que não existe relação sexual. Então, essa live vai ser dedicada às parcerias amorosas e, sobretudo, aquelas parcerias que desvanecem. Então, vamos lá. Roberta vai começar a colocar questões. Sim, hoje a gente vai discutir esse capítulo, né? A parceria desvanecida de Lacan. E é um texto bem interessante. Ele começa falando sobre o noborromeano. E aí acho que é um ponto interessante para a gente iniciar também. O noborromeano ele é uma figura topológica, e lembrando que a topologia ela vem da matemática, certo? Quando a gente fala em topologia, a gente está falando de uma lógica matemática algébrica, da teoria de grafos, e de que eles fazem parte da escrita do sujeito e constitui todo um processo de raciocínio. Mas são figuras geométricas que elas têm uma certa dificuldade, né, em serem interpretadas, porque elas têm algumas características, né, que, por exemplo, que elas são deformadas. Vocês vão ver ao longo do texto, quem tiver a oportunidade de pegar o texto na internet, que eu recomendo, está em PDF, de observar esses, né, significantes, de ver esses grafos, né? E o nó borromeano é aquele nó, porque lá que ele desenha uma figura topológica que é composto por 3 círculos, em que cada um representa uma instância do inconsciente, o real, enquanto aquilo que é insuportável de dizer, insuportável de falar, insuportável, né? Até de ser sentido. O simbólico, que é essa amarração que a gente dá a partir da linguagem, produzindo um sentido, né? Diante daquilo que nos acontecem, e o imaginário. São significantes, mas significantes formados única e exclusivamente pela linguagem. Não existe uma palavra para o imaginário. O imaginário é imagem, são imagens, né? O real representa o que é impossível. Você não consegue simbolizar o real. Por exemplo, a morte, a gente não simboliza e alguns denegam, né? A gente precisa se arranjar quando isso acontece de uma outra forma, porque você não consegue simbolizar, né? Uma guerra é o real. Aquilo que acontece na guerra você não consegue simbolizar. Aquilo é impossível. Então você vai ter que se arranjar de uma outra forma, porque não existe representação linguística suficiente para isso. Né? O real ele pode ser compreendido como uma dimensão material, uma manifestação, onde o sujeito apresenta-se a partir da sua própria corporeidade, com suas limitações de experiência. Então, é impossível. Né? O simbólico é aquilo que vai dar contorno, é aquilo que vai amarrar. E o nó borromeano é o sintoma com TH, né? Que ele vai juntar todos esses laços e vai permitir que o sujeito seja introduzido na miséria da neurose. Na análise do discurso, a gente também trabalha, né, com o nó borromeano. E quem fala muito sobre isso é a professora Maria Cristina Leandro Ferreira, que é uma analista de discurso, e é uma das teóricas que a gente considera muito importante, né? Minha professora, inclusive. E ela tem um texto muito bom,
em que ela fala sobre como que a gente, da análise do discurso, trabalha o nobo-romeano. Seria pensar o sujeito e como esse sujeito ele é constituído, né? Pela linguagem, pela ideologia e pelo inconsciente. E aí ela pensa a linguagem para falar do equívoco, pensa a ideologia para falar do conflito, da contradição, e o inconsciente pensa da psicanálise, né? E aí o sujeito ele estaria nesse entremeio, porque o nó são 3 anéis ligados, né, entre si, então eles não se separam, então aquele ponto em que eles estão unidos é onde está o sujeito. Interessante você falar nisso, aí me despertou uma dúvida, porque é diferente, né? É ideologia, Ideologia, linguagem e o inconsciente. Né? inconsciente. Fala um pouco mais sobre isso, porque tem uma questão aí, porque Lacan vai dizer que isso está no inconsciente. Que seria, então, né, essa atualização desse nó borromeano a partir da análise do discurso, porque ele está presente no inconsciente, né? Uhum, sim. Como é que é isso? Quando a gente fala da linguagem, a gente fala que a língua ela tem furo, né? Então, o furo é aquele lugar na língua onde o sentido ele sempre pode ser outro. E o sujeito ele é sempre constituído por uma falta. E aí a falta acho que é do que você estava colocando agora, né? A língua, ela não diz tudo. E o sujeito, ele também não vê tudo, porque a ideologia, ela não é evidente, ela precisa de análise para a gente tentar ver, tentar perceber. Nem é ver, né? Talvez a palavra seja perceber. Então, quando a gente pensa nesses conceitos, na linguagem, na ideologia e no inconsciente, a gente vai pensando naquilo que falta e naquilo que falha. Né? Então, a língua e a ideologia, para a gente tem um furo, onde o sentido ele pode ser diferente, o sentido ele pode mudar. Né? E o inconsciente é aquilo que o sujeito não consegue alcançar, né? É aquilo que a gente não consegue, não sei a palavra certa, acho que alcançar mesmo, né? Talvez seria, é assim que vocês colocam na psicanálise, aquilo que a gente não alcança, aquilo que a gente não vê, que não tem acesso. É o Eu acho real. que seria isso, né? É o real. É o Isso, real. então, é esse real que a gente não consegue acessar. A gente compreende o nó como partes constituintes do inconsciente. A partir É, de uma topologia, é a topologia inconsciente. Então, é imaginário, simbólico e real. Lógico que nesse simbólico está a ideologia. sim, na análise do discurso, quando a gente pensa com Maria Cristina Leandro Ferreira, a gente pensa com o constituinte do sujeito, né? A gente tem um sujeito que fala, mas ele não fala sozinho, ele fala por uma ideologia. Quando ele fala identificado com uma ou outra ideologia. E ele não tem consciência de tudo. Então, a gente vai pensando essa relação entre a linguagem, a ideologia e o inconsciente. Porque quando o sujeito fala, quem fala é o inconsciente. Quando o Freud escreveu sobre a psicopatologia da vida cotidiana, e eu recomendo quem está ouvindo o podcast ler esse texto. Tem algumas perguntas que depois a gente vai responder. De pessoas que mandaram perguntas, e aí depois a gente vai responder em relação à questão da maternidade, etc. e tal. Então, é só para mandar um recado para o Francélio Pires, que a gente não esqueceu, viu? Aguarda, assiste a live até o final que eu vou responder suas perguntas. Eu, Roberta e Eziel. Na medida, vamos ver se a gente consegue esclarecer essa sua dúvida. Mas que a gente compreende que são instâncias e que o discurso ele está constituindo o sujeito, só que o discurso ele já vem a partir de um metabolismo social, né? Que é o metabolismo do capitalismo. Em seguida, Lacan ele fala sobre a topologia, que é o que você colocou antes, né, que vem da matemática, onde ele vai pensando as relações não métricas e deformáveis. E aí ele coloca um enunciado que eu acho que é interessante da gente pensar. Ele diz assim: peço-te que me recuses o que te ofereço,
quando ele vai falando, e ele coloca esse enunciado quando ele fala do nó. Porque tem um elemento nesse peço-te que recuses aquilo que te ofereço, é a questão que diz respeito ao elemento do gozo, né? O sujeito, ele convida o outro a esse gozo, que é completamente corpóreo, fora, muitas vezes até fora do laço, ele oferece, mas ele espera que o outro recuse aquilo, né? A gente não pode entrar nisso que é o elemento que faz parte do imaginário, né? Que está ligado ao gozo, é como se fosse o imaginário, porque o gozo ele está ligado a isso. Ele está ligado ao desejo também, etc. e tal. Mas existe um elemento imaginário muito forte, né? Nessa questão do gozar, que é ligada à questão da sexualidade, da pequena diferença, da castração, né? Que é aquele pequeno pedacinho de carne que não diz nada, mas ao mesmo tempo diz tudo. Porque ele inscreve. Como a criança. Agora, por quê, gente? Não é porque, vocês são machistas, estão falando do falo como uma coisa importante. Não. É porque a criança, o que nós temos, a neurose do adulto, nada mais é do que aquela criança. A gente arrasta isso. Essas manifestações neuróticas do adulto, eles são formadas na infância, a partir daquilo que se recalca. Como a criança não entende nada do que está acontecendo em volta dela, porque ela nem tem ainda substrato biológico capaz de compreender, ela vai no real. Então, ela percebe que a mãe não tem pipi, né? Que é assim que ela vê, o pequeno Hans. E que o pai tem pipi. E essa questão de ter um pênis e não ter um pênis, que é o que vai ser a pequena diferença, para a criança vai ser tudo. Por quê? Por medo da castração. Por quê? Por medo da castração, a criança, ela imagina que a menina que perdeu o pênis, ela perdeu porque desobedeceu. Isso é na cabeça do menino. Então, a partir daí, ele entra num processo de recalque, vamos dizer assim, de um freio, porque ele tem medo de perder. O homem, ele tem medo da perda. A menina, ela se sente injustiçada e ela culpa a mãe, porque a mãe também não tem, né? Por ela ter nascido destituída disso, né? Dessa pequena diferença. As repercussões em relação à pequena diferença, ela vai para tudo. Freud, ele tem um texto que é interessante, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele vai colocar, né? Ele vai falar do nazismo ali, que era naquele período estava Hitler não era só uma pessoa que estava sacudindo, mas ainda não era o Hitler, né? Que chega ao poder através do voto, etc. e tal. Mas ele percebeu que havia algo ali, principalmente o racismo contra os judeus, né? Contra os comunistas, contra os negros, porque assim, o pessoal quando fala de nazismo só lembra do judeu. Mas se você fosse preto, deficiente, comunista, homossexual, você ia para campo de concentração. Não tinha essa história de ser apenas, único, exclusivamente judeus. Pessoas com nanismo. Existem vários experimentos judeus, inclusive, feito com famílias de pessoas que sofriam de nanismo, né? Quem fosse contra o regime de forma geral. Então, foram padres, foram principalmente muito em grande escala testemunhas de Jeová, porque eles não se envolviam em política. Hoje não, hoje se envolve, mas naquela época não se envolvia, porque era um princípio deles,
os testemunhos de Jeová de viver para o além, né? Então, essa pequena diferença, ela se manifesta a partir de diversas coisas, né? Da raça, do gênero, da classe social. Então, assim, é tudo aquilo que não sou eu. Ela vai repercutir de outras formas, são as ressonâncias, né? Acho que são ressonâncias, né, Roberta, que vocês chamam de significado. A gente fala em ressonância, em reverberação. Que é isso que acontece. Então, Freud, nesse texto, ele vai falar dessa pequena diferença. Então, a pequena diferença que ela inicia a partir da visão da diferença entre os sexos, ela se torna a máxima diferença. Então, eu preciso, de alguma forma, afastar, exterminar. É isso que Freud coloca no texto. Aí ele é bem sagaz quando ele diz assim, olha, mas... Porque eles vão considerar outro bárbaro. Ele vai dizer, olha, mas esse barbarismo que vocês se queixam que está no outro, na verdade não está no outro. Ele está nas instituições, no exército, na igreja. Ele é produto da interioridade do próprio sistema. Não é do outro, né? A culpa não é do outro. A culpa é do sistema, né? Que produz a própria barbárie, que é essa questão da pequena diferença. Com relação ao peço-te que recuses aquilo que te ofereço, ele diz respeito ao convite que o outro faz ao gozo. Vem gozar comigo, né? Aí você tem que recusar, porque a gente não pode gozar junto com o outro. Porque quando você dá aquilo que o outro quer, o que resta para a gente é o mais de gozar, que é o excedente de gozo. O outro goza, pronto, é o coitado, é o miserável, é a vítima da circunstância, etc. e tal. Quando o sujeito, porque esse seminário ele vai falar do gozo, né? Gente, lembrando, gozo é sofrimento, ele não é prazer. É porque a língua portuguesa, a gente se acostumou a falar relação sexual como gozo. Ah, gozou, não gozou, etc. e tal. Mas esse gozo, ele é ligado à opção de morte. Ficou claro? Quer colocar alguma Sim. coisa? Pode discordar, viu, gente? Porque a gente aqui não está numa igreja, não. A gente está produzindo ciência. Esse ponto para mim está ok. Não sei se Zé quer colocar alguma coisa. Seguimos então, né? Depois que ele fala do Nobo Romeano, ele fala sobre o segundo sexo, né? O livro de Simone de Beauvoir. Ele fala que ela procurou por ele, tentando, acho que uma conversa, né, para colaborar na escrita do livro. E ele falou que precisaria de alguns meses de análise ou de conversa com ela. E aí ela disse que não teria tempo, que queria só algumas conversas, acho que 4 ou 5. E aí ele se recusou. E o que ele diz é que o segundo sexo não existe. Aí eu acho que seria um ponto interessante também para a gente pensar. Porque assim, aí vem aquilo que ele vai lá na frente chamar, né? Que a mulher, ela possui uma função da universalidade, a castração. E a castração é a representação da falta. Então, se esse sujeito ele falta, é porque ele não existe. A mulher não existe. Que é um outro aforismo. Por esse motivo, só é possível que as mulheres sejam vistas aos pares, os homens aos bandos, que é um desafio, né, para esclarecer uma nomeação curiosa que deduz ao título, né, que ele vai chamar de parceria na posição de héteros, sendo que esse héteros refere-se ao outro,
o laço, o outro igual, não o grande outro, o outro minúsculo, com O minúsculo. Em sentido mais amplo, que pode ser entendido como um outro social, ou outro que é diferente de mim, né? E que é diferente de nós. Este conceito está ligado à ideia de que o desejo é sempre mediado por um outro, ou seja, o que desejamos é influenciado por como os outros nos veem e nos desejam. Uma outra questão também que ele vai colocar para tentar resolver é a palavra aeteros. Este termo é mais específico e se relaciona com a ideia de um outro, que é eterno, ou seja, que nunca vai mudar. Lacan utiliza esse conceito para discutir a permanência do desejo e como ele se articula com a relação desse grande outro. O aetéreos, portanto, pode ser visto como uma referência ao que é constante e não se altera, mesmo que as circunstâncias mudem. Aí ele vai produzir uma outra palavra para tentar explicar isso. Este termo se refere ao segundo ou ao outro segundo. Lacan utiliza para explorar a ideia de que não há um segundo nível de significação ou de relação que se estabelece entre o sujeito e o outro. Isto implica dizer que toda relação não é apenas direta, mas que há uma complexidade de interações que envolvem um segundo outro, grande outro, que é o grande outro da cultura, é o grande outro que representa normas, regras, etc. e tal. Que pode ser um outro que não é imediatamente visível, mas esse grande outro, ele opera no inconsciente. E aí ele vai trazer um outro conceito também para tentar explicar isso. A palavra nous. Esse termo é uma palavra grega e significa nós. Lacan utiliza para referir a ideia de um coletivo ou a noção de um nós que é constituído, nós, temos dois sentidos aí, que é constituído por laços sociais intersubjetivos. O nous implica uma dimensão de pertencimento, de identificação, onde o sujeito se insere em um grupo ou em uma rede de significantes que vão, a partir daí, moldar toda a sua subjetividade. Essa noção é importante para entender como o desejo do sujeito é influenciado pelas dinâmicas sociais e as relações com os outros. Aí Lacan cria um outro conceito para tentar explicar isso, que é o ler. Esse termo é menos comum e pode ser interpretado como uma referência ao material ou à substância que compõe a experiência humana. Lacan utiliza esse termo, o ler, para discutir a dimensão do corpo e da matéria em relação ao desejo e à linguagem. Esse termo também pode ser visto como o que é bruto ou não elaborado, em contraste com a estrutura simbólica que organiza a experiência do sujeito. Essa dimensão crucial para entender como o sujeito se articula entre o material e o simbólico, que é o que Lacan vai chamar sempre da pequena diferença. E essa pequena diferença ela vai causar todo esse engodo da linguagem, todo o engodo. Tem um ponto no texto, eu vou avançar mais um pouquinho. Tá. Eu vou passar para 95. Tem um ponto do texto que ele fala sobre o cada um, e ele diz assim: o cada um que empreguei primeiro tem o efeito de lhes relembrar que a relação afetiva, se assim me atrevo a dizer, não deixa de evocar o horizonte do a um, do a cada um, sua cada uma. Essa correspondência bionívoca faz eco ao que sabemos ser essencial para presentificar o número. Observe-se que não podemos, desde logo, eliminar a existência dessas duas dimensões. Podemos até dizer que o modelo animal é justamente o que sugere a fantasia anímica.
Mesmo que a escolha seja fortuita, o acoplamento bionívoco é aquilo que nos parece ser, isto é, há dois animais se acoplando juntos. Se não tivesse esse modelo animal, não teríamos essa dimensão essencial, que é a de que o encontro é único. É a partir daí, unicamente daí, que se fomenta o modelo anímico. Vamos chamá-lo de encontro alma a alma. Bonito isso, né? Está relacionado à fantasia anímica, certo? Que é uma forma de representação que permite o sujeito a lidar com a falta e o desejo de uma outra maneira, que é tanto simbólica quanto afetiva. Aqui, eu vou colocar alguns pontos-chave sobre o que Lacan quer dizer com essa fantasia anímica. Primeiro, que é uma representação do desejo. A fantasia serve como representação do desejo do sujeito. Ela permite que o sujeito construa uma narrativa, uma imagem, que encapsula suas aspirações, medos e anseios. Essa representação é fundamental para a forma como o sujeito se relaciona com o grande outro e com o mundo ao seu redor. A dimensão afetiva desse termo refere-se à dimensão afetiva e emocional da fantasia. Lacan enfatiza que as fantasias não são apenas construções cognitivas, mas também profundamente ligadas a emoções e aos afetos do sujeito. A fantasia anímica, portanto, é uma forma de expressar e lidar com as emoções que surgem em relação ao desejo e à falta. Aí ele vem com uma outra construção a partir desse um a um, dessa alma. Né? Porque, assim, o que ele está tentando provar é que a relação sexual ela não existe, o encontro. O que existe é o ato sexual, a relação é outra coisa. Ainda sobre isso, nós temos a fantasia, a estrutura da fantasia. Lacan discute que a fantasia como estrutura que organiza a experiência do sujeito. É isso que ele vai denominar como fantasia. Fantasia anímica é a maneira do sujeito encontrar sentido na sua vida e em suas relações. Mesmo que esse sentido seja ilusório, ele permite que o sujeito mantenha uma certa coesão em sua experiência, mesmo diante da falta e da incompletude. Ele também vai apontar para a relação com o grande outro. Dessa fantasia anímica também está relacionada à forma como o sujeito se posiciona em relação ao grande outro. Ele pode refletir as expectativas e os desejos que o sujeito projeta sobre os outros minúsculos, bem como as dinâmicas de poder envolvidas nisso e o desejo que permeiam as relações intersubjetivas. Ainda temos a função da defesa, da fantasia anímica desse encontro, que pode atuar como uma defesa contra a angústia que surge da falta e do desejo não realizado. Ao criar uma narrativa, uma imagem, mais uma vez ele vai prender esse desejo, ele vai encapsular esse desejo, porque aí o sujeito evita se confrontar com sua própria falta. Isso é o que vai constituir isso que a gente vai chamar dessa experiência um a um. Sim, em seguida, depois que ele fala do um a um, e fala que esse encontro é sempre de alma a alma, ele fala que, ainda pensando, né, a relação sexual que não existe, ele diz que a linguagem não existe. Muito Lacan isso. Por que a linguagem não existe? A linguagem não existe porque a gente não pode, não existe metalinguagem, então a gente não consegue expressar tudo aquilo que a gente gostaria de expressar. Então, se eu não consigo expressar tudo aquilo que eu gostaria de expressar, ela não existe. Mas essa linguagem que ele está colocando é entre os sexos. Essa linguagem entre os sexos, por isso que não existe relação sexual. É a linguagem entre os sexos.
É o engodo. Porque, assim, o amor é significante. Mas, a partir do século XVIII, XIX, se inventou outra forma de amar, que é o amor do gozo, como a gente colocou semana passada. É que o amor, ele é esse amor de que o gozo, ele é uma outra realidade, né? Para a questão entre os sexos, né? Lacan, segundo Helene Bunaut, né? Lacan ele vai formular que não existe o segundo sexo, né? Que ele vai responder lá Simone de Beauvoir, que quis encontrar-se com ele, enfim, mas que não deu certo porque ela tinha pouco tempo. Ele não aceitou a oferta de conceder 5 ou 6, porque para ele tinha que ter uns 5 ou 6 meses para poder desemaranhar essa questão da sexualidade feminina. Porque esse emaranhado já mostrava que apontava para algo do impossível do encontro deles. Seus saberes sobre a questão parecendo ser incomensuráveis. Uma vez que Simone de Beauvoir, no segundo sexo, ele vai dizer que esse sexo existe, mas ela está levando a cabo o âmbito da realidade biológica. E Lacan não está falando do biológico, ele está falando do inconsciente, da diferença dos sexos para o inconsciente. O único sexo que vale é o sexo do portador do órgão. As mulheres, elas se inscrevem nesse lugar do não ter. Freud, e isso Freud já falava, que ele dizia que a castração para a mulher é como se ela fosse um peixe dentro d'água, uma realidade, né? Por isso que as mulheres, durante uma discussão, elas são imbatíveis, porque elas não têm nada a perder. Então, se elas chegam à via de fato, elas sempre vão ganhar as discussões, né? Por quê? Porque elas não têm essa hipótese, né, dessa universalidade do pênis. Ao evocar a primazia fálica para os dois sexos, é o falo que organiza a função sexual, ter ou não ter. A partir daí, Lacan deduzirá seu valor do significante privilegiado, seu valor de significante do gozo. E, de fato, diz Lacan, o falo simbólico é sempre impossível de negativar. Ele lhe dará a escrita do grande fi, que é aquilo que a gente estava conversando ontem, das mulheres mais fi, né? Que lembra, Roberta, que a gente estava conversando sobre essas mulheres mais fi, né? Que são Sim. mulheres mais fálicas, etc. e tal, que elas se inscrevem, porque mesmo sem possuir esse órgão, elas conseguem se inscrever, mas elas se inscrevem a partir de um semblante, né? Que a gente até comentou, eu disse, nossa, eu tenho medo dessa mulher, porque elas são muito bravas, né? Elas estão muito ornamentadas dessa figura fálica, porque no fim das contas, o falo não é nada, ele é um pedaço de carne que se constrói simbolicamente. Assim, de uma forma muito inconsciente, porque assim, é a coisa do infantil, é a miséria da neurose. Diz assim, por que você tem isso e eu não tenho? E que é a linguagem entre os sexos, é essa pequena diferença. E a partir daí a gente dá uma de escaravelho, sai enrolando essa merda, né, a própria merda, para o resto da vida. Né, porque esse é o mistério do escaravelho. Né, a gente sai enrolando isso aí para a vida toda. Né? Que, na verdade, nada mais é do que uma diferença que entra a partir do imaginário e que a gente não simbolizou.
E aí a gente começa a estabelecer lei, normas, etc. e tal, tudo em relação a isso, a essas fantasias infantis. Então, a linguagem do segundo sexo para Lacan afirma que todo momento em que a linguagem entra em cena, as categorias tradicionais do sexo se tornam problemáticas. Lógico, a linguagem ela não serve para descomplicar, ela serve para complicar. O sexo, que normalmente se refere à distinção entre masculino e feminino, ele é relativizado. Isso porque a linguagem não apenas descreve, mas também estrutura e transforma nossas percepções de realidade. A linguagem, portanto, inverte ou desestabiliza as noções fixas de gênero e sexualidade. Isso é o que vai dizer Marie-Hélène Proust. E ela ainda complementa. Ela vai definir a sexualidade como uma função. A função, que é chamada de sexualidade, se define até onde sabemos alguma coisa sobre ela. E realmente sabemos um pouco, em que, seja por experiência, pelo fato de os sexos serem dois, vamos dizer assim, né, ela coloca isso, não existe o segundo sexo, embora os sexos sejam dois. A partir do momento em que entra em funcionamento a linguagem, ou para dizer as coisas de outra maneira, no que concerne ao que a gente chama de heterossexualidade. O héteros, palavra que serve para dizer outro em grego. E ele está na noção de esvaziar, como ser para a relação entre esses sexos, entre homem e mulher. É precisamente esse vazio que se oferece à fala, que eu chamo de lugar do grande outro, ou seja, aquele que se escreve os efeitos da referida fala. Pois então, dois ou não dois? A lei da diferença, que é a lei da articulação do significante mestre com outro significante. Ficou claro ou eu enrolei mais ainda? Tá ok para mim. Ok. Alguma pergunta? Segundo sexo são dois. Existe homem e mulher. Mas o segundo sexo não existe, porque a mulher não existe. Ela não se inscreve. Ela é a falta. É por isso que os homens vão atrás, viu? Porque é a parceria sintomática, neurótico e histérica. O neurótico não quer saber de sentir falta. Ele preenche tudo. E a histérica é aquela que é toda falta. Aí ele fica, é toda desejo, é toda falta. Aí ele fica, ele cola a histérica, porque ela é capaz de traduzir aquilo que para ele é impossível. Mas aí não é tranquilo, tão tranquila a relação, não. É muita briga, muita. Porque ela é toda furada. Ela é pura falta. Ela pega a castração e esfrega assim na cara. Para o obsessivo, isso é a morte, mas ele está lá. Ele não consegue largar isso. Né? Aí hoje o pessoal chama de relação tóxica, etc. e tal. Eu diria que são repercussões da parceria. Sintomática, sintoma com TH. É uma outra coisa que pode vir a entornar e se tornar violento. Né? A história, por exemplo, num caso que eu atendo, que a mulher não quis mais, o homem surta, ele sai, ela representava a mãe para ele, então ele chega assim, meio-dia em ponto, alto sol, o asfalto derretendo assim, bem no estilo da mudança climática, ele tira os sapatos e ele começa a correr na rua, de um lado para o outro, na rua, em frente à casa da mulher, de um lado para o outro, desesperadamente. Ele perde o eixo fálico, porque era ela quem detinha isso.
E assim como o Édipo, ele fica com os pés inchados, pés furados, de tanto correr no asfalto. Né? Porque ele perde essa ordenação. E por perder essa ordenação, aí ele se aproxima da loucura. Porque assim, a mulher acaba dando peso ao homem que não tem peso nenhum. Isso aí está no seminário 18, de um discurso que não fosse semblante. A mulher, ela lida com esse semblante melhor do que o homem, apesar de não ter, mas ela lida. Porque a falta faz com que o sujeito se movimente. Quando você tem, tá tranquilo. Mas aí Melanie Klein vai dizer assim, mas não é tão tranquilo assim para os homens. Eles também invejam coisas que faltam nele. O seio nutridor, por exemplo. O que eu falo não é suficiente. E aí, mais alguma coisa? Você quer falar, Ana, sobre os símbolos chineses que ele coloca aqui? Ah, sim. Esse símbolo chinês que ele vai colocar, Yin Yang, um representa a essência feminina. Porque, assim, os chineses, eles não têm... Gente, pode morrer de raiva dos chineses, só de inveja. Eles não têm essa dificuldade linguística que nós temos, né? Os chineses correm há muito tempo as duas essências fundamentais, que são, respectivamente, a essência feminina, que é Yang, Yin, e o que se opõe a ela, Yang, que se constata, né, que escrevi por acaso. Aí ele foi escrever os símbolos Yin e Yang, que é a essência feminina, do masculino como aquilo que se contrasta aquilo que é feminino. Esse símbolo é aquela símbolo que é uma bola preta e branca, uma parte preta, outra parte branca, em que a parte branca está na parte preta e que a parte preta está na... e uma bolinha preta está na parte branca. Significa... Só que eles só se misturam quando eles estão em movimento, aí eles se transformam numa única cor. Então, para os chineses, né, em movimento, a essência masculina e feminina elas conseguem se misturar. Então, eles não têm esse problema porque a linguagem para eles não é um problema. Embora eles falem 56 dialetos e tenha mais de 100 mil caracteres para representar as coisas. Né? Mas para eles é significado, significante. Não tem muito... Por isso que eles conseguem se entender melhor do que a gente. É mais fácil para eles entenderem nosso idioma do que a gente aprender o mandarim. Eles têm 100 mil caracteres. Imagina a gente decorar 100 mil caracteres. E ainda tem os dialetos dentro do próprio país circulando. Aí o que é que eles fizeram? Instituíram o mandarim como língua oficial. E aí, quando passa o jornal lá, tipo o Jornal Nacional deles, as comunicações da TV, eles colocam o letreiro em mandarim, para que as pessoas possam entender. E cada novidade é uma palavra nova, é um signo novo. Mas é interessante, quando você bota para rodar, eles formam uma única cor, eles formam uma totalidade. Que é coisa que o Ocidente não consegue fazer. Não sei se vocês já pegaram esse símbolo e botaram para rodar. Ele forma uma única cor. A gente tem mais alguma pergunta ou a gente pode responder as perguntas do Francélio Pires? Acho que a gente pode responder, e aí na próxima a gente começa do ponto em que Lacan fala das 4 proposições. Francélio estava perguntando a respeito da questão da maternidade, né? Que para Freud ele idealizava demais essa maternidade. A importância do investimento materno libidinal na mãe. Eu acho
Uma pergunta muito interessante. Mas veja, com o tempo de estudo, a gente foi percebendo, inclusive Freud já havia percebido, claro que para ele com mais dificuldades, porque ele era o favorito, então a mãe investiu muito libidinalmente nele, né, se adentrar essas questões. Mas ele, sobre a degradação da vida amorosa, sexualidade feminina, né, ele vai perceber uma outra questão. Questão essa que é que ele vai dizer assim que nem sempre essa relação entre mãe e filho ela é pacífica. Por quê? Porque existe outros tipos de mãe, né? Que elas não são a mãe, por exemplo, que o Freud teve. A gente vai ter a devastação, né, que Freud vai dizer que a relação mãe e filha é sempre catastrófica. E quando eu falo filha, eu falo sempre para aqueles que se inscrevem do lado feminino da sexuação, né, do não todo, daquele que não existe, que inexiste. E aí você vai ter diversos tipos de mãe aí, né, nessa relação. Vou estar lançando um livro que eu estou escrevendo aqui sobre a questão da maternidade, né? E da devastação afetiva, em que eu vou falar sobre os diversos tipos de mãe, né? Que não é uma paz eterna, né? Entre mãe, filho, etc. e tal. Porque você vai ter a mãe do objeto A, que você vai encontrar no famoso caso do pequeno Hans, né? Lacan vai dizer que é o seguinte, que é um pai só tem direito ao respeito ou mesmo ao amor caso dito ou respeito seja perversamente orientado, ou seja, tenha feito de uma mulher objeto causa, A, e causa seu desejo. Porque a mãe só pode ser mãe se o pai transforma essa mulher em seu objeto causa. No entanto, o que esta mulher acolhe nada tem a ver com isso. Aquilo de que ela cuida são outros objetos que está na criança. Então, essa perversão é sinônimo de algo ruim para alguns, mas para Lacan não. É uma nova pai-versão, que é produto da relação entre homem e mulher, em que a mulher ela só ama de forma erotomaníaca e o homem através do fetichismo. E a criança está no meio disso. A mãe da devastação. Né? Na mãe da devastação existe algo a mais, um desejo excessivo, um puro gozo, e que o pai não entra nessa relação. É como se o desejo da mãe portasse um elemento de excessivo, como se a mãe tivesse um gozo a mais. Os autores questionam como esse gozo a mais contribui para a formação do sujeito. Né? Aí nós temos dois casos clássicos de devastação, que é Camille Claudel, Frida Kahlo, né? Em que ficam localizadas nessa fase pré-edípica, pois não existe a peça teatral pai, mãe e filho, né? E Lacan, contudo, né? Ele afirma que a menina nunca sai do Édipo, restando sempre algo a mais. Isso que resta, isso que sobra. Né? Esse algo que resta produz, então, um retorna para o sujeito, que é o gozo que excede, inclusive na ordenação fálica. Nós temos a mãe do respeito, né? E aí você vai ter no texto da sexualidade feminina, nesse sentido, do filho sendo tomado como falo pela mãe, do respeito, ele não é tomado apenas num plano imaginário. Isso porque ela possui seus próprios objetos,
o que não tem nada a ver com o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil. As pessoas aqui têm uma vida esvaziada. Então, a mãe do respeito é aquela que tem seus próprios objetos, ela não toma. E nós temos a mãe crocodilo. Né? A mãe crocodilo é aquela mãe que Lacan vai descrever como aquela que fecha sua bocarra sobre o corpo do filho, como puro gozo, um gozo ligado à feminilidade, um gozo ilimitado não submetido às leis do gozo. Né? Em outras palavras, Lacan compara essa mãe com um crocodilo, ou seja, aquela que vai fechar a boca, vai engolir o filho e vai submetê-lo à presença do puro gozo, relativizando a presença do falo. Sendo esse gozo sempre insaciável para a mulher e sendo compreendido como a simbolização do falo como fato, por conter um objeto imaginário, sob pena de não poder avinhar-se do desejo materno. A pergunta que Marcos André Vieira e Romildo Barros fala é se Lacan está expondo que haveria uma espécie de figura mítica da mãe. Embora não combine muito com o estilo de Lacan, mas ele está, sim, falando sobre uma figura mítica de Lacan. Que aí eu vou estar tentando esclarecer isso no livro que eu estou escrevendo sobre devastação. Alguém tem alguma pergunta mais? Eziel? Eziel não tem, não. Também não. Então, tá bom. Gente, obrigada pela gravação desse podcast que deu errado semana passada, mas espero que dessa vez esteja tudo ok. Então, um beijo para todos.